Meus amigos, sejam bem-vindos à Educação Científica e Física, né? Mais um vídeo aqui no canal. Vamos passar aí uns 10, 15 minutinhos falando sobre alguma coisa relevante aí relativo à ciência. E o vídeo de hoje é um vídeo sobre física quântica, né? Em que a gente vai falar um pouco mais sobre Niels Bohr, vai falar sobre como ele articulou a construção da Escola de Copenhague e como ele cometeu o primeiro grande erro que deu origem ao grande debate que se seguiu nos anos seguintes, ali 1920 adiante, debate dele com Einstein. O vídeo está entrando aí para você. Um grande abraço. Em 1923, a Escola de Copenhague estava ganhando aquela dimensão que eu já havia comentado, estava crescendo muito, e Bohr passou a tentar buscar mais recursos, né? Ele vai até os Estados Unidos, vai fazer uma série de conferências sobre física quântica e acaba tentando buscar ajuda na Fundação Rockefeller, né? Uma fundação americana, para ajudar na organização, digamos assim, e obviamente com fundos, né? Para ele poder montar laboratórios, ambientes para os alunos de pós-doutorado que iam fazer seu pós-doutorado lá trabalharem. Isso aconteceu ali em 23, 24, ele foi muito bem sucedido nisso, né? No entanto, neste mesmo ano, com dois pós-doutorandos de origem norte-americana, né? O Kreims e o Slater, ele publica um artigo, né? E neste artigo ele questiona, né? E coloca em dúvida a conservação de energia no nível microscópico para partículas individuais, né? O Slater, né? Que foi o Bohr, o Kramer e o Slater. Kramer e Slater de natureza, como eu disse, norte-americana, mas o Slater, ele até tinha uma certa dúvida em relação a se colocar em questionamento a conservação de energia, porque apesar de tudo, Bohr ainda não aceitava muito bem a ideia do fóton, né? A ideia do fóton e da presença do fóton. Ele fala de absorção e emissão de energia, mas ele não fala de uma partícula associada a essa energia. Esse artigo ficou conhecido como BKS, né? Bohr, Kramer, Slater, aonde ele aceitava a conservação de energia do ponto de vista estatístico geral das partículas, mas colocava em dúvida a conservação de energia no que diz respeito a partículas individualmente, digamos assim. Ele recebeu várias críticas e aí se criou uma das maiores oposições, dos maiores debates que a ciência já viu, e o grande opositor dele foi nada mais nada menos que o próprio Einstein, né? Valendo lembrar que mesmo ganhando posições antagônicas, eles ganharam posições antagônicas sempre com muito respeito nos seus debates, que se seguiram em debates ainda mais interessantes na sequência. É fácil entender porque o Einstein se opôs, obviamente, a essas questões. Afinal de contas, ele propôs a ideia do pacote de energia e a ideia do fóton, que se seguiu, e ele ganhou o Nobel por conta disso, né? E Bohr ainda acaba colocando em dúvida nesse artigo. Mas, né, Arthur Compton, também norte-americano, e depois o que ele fez foi, digamos, também verificado por um outro físico, que é o Debye, não sei se assim pronuncia o sobrenome dele, né, Debye, né? Eles estudavam um efeito que ficou conhecido depois por efeito Compton, né? O que acontecia? Você tinha aqui uma partícula e você tinha aqui o raio-x, né? E você, dependendo do ângulo de incidência que você tinha, né? O que o Arthur Compton começou a perceber é que o comportamento era um comportamento como se fosse um choque de duas partículas. E ele vai verificar e vai fazer a análise da conservação de energia e da conservação da quantidade de movimento, né? O momento linear, né, que é o produto da massa vezes a velocidade, e ele utiliza para isso a cinemática de Einstein, para poder explicar o efeito Compton, e entendia-se aí que você, no momento em que o raio-x batia aqui, você tinha o elétron vindo para cá e o raio seguindo para uma outra direção, né, como se fosse um choque das bolinhas de bilhar, né, numa mesa de bilhar, uma bolinha batendo na outra,
o que você verificava era uma diferença na frequência, né? Então, um aumento do comprimento de onda, uma diminuição da frequência, e aí isso dava, a partir dos cálculos que se fizeram em torno disso, se percebia que a energia se conservava, a energia que você tinha aqui, o elétron considerado em repouso, o raio de luz com a sua frequência, o raio-x, né, com a sua frequência, a sua energia, mudada a frequência, a soma das energias do elétron e do raio que se espalhava, dava a energia do raio de luz, do raio-x que trazia a energia no começo. Então você tem aqui, ó, energia desse raio antes e energia deste movimento do elétron, desse movimento do raio depois, a uma somatória antes e depois, que dava o mesmo valor, e mostrava-se que a energia se conservava também na manifestação individual das partículas, e o Compton usou a ideia do fóton, né, para poder explicar isso. Bohr reconhece seu erro, e como todo grande reconheceu o seu erro, e falou, vamos enterrar isso. Foi mais um passo, foi uma contribuição, deixa isso para lá, porém o Kramer não assimilou muito bem isso, o Slater ficou muito também chateado com isso, porque ele não tinha exatamente essa ideia de que a energia não se conservava, e o nome dele foi no artigo. Embora era uma pessoa, obviamente já tinha Nobel, já era reconhecido, ele não teve muito como discutir isso, e ele chegou a ficar hospitalizado por conta disso. Veja uma outra digamos, outro exemplo, né, uma lição que a gente pode tirar disso. O Bohr assimila muito bem isso, né? Errei, senão segue a vida, mas você veja que a tradição que está vindo, os alunos mais novos tinham uma certa dificuldade de assimilar o erro e continuar a vida, né? E aí Bohr também mostra a sua grandeza nesse sentido, ainda que ele tenha se equivocado, e é um fato muitas vezes negligenciado na história, principalmente no colégio, né, no ensino médio, não se fala absolutamente nada. Se fala muito, alguns professores até falam do debate do paradoxo TPR, que a gente vai abordar aqui depois, mas não citam este fato em si, que é um fato, na minha opinião, extremamente relevante e importante, não só na medida em que se fortalece a posição de Einstein aí neste contexto, mas que Bohr, de maneira grandiosa, entende que cometeu um grande equívoco, né? E aí Einstein se tornou exatamente um grande opositor das ideias que vinham da escola de Copenhague, né? Ele, obviamente, vai cometer os seus equívocos depois, nos debates que se seguiram, porque a escola de Copenhague tem um papel muito importante na articulação da mecânica ondulatória de natureza quântica que se seguiu, né? Mas, ainda como antagonistas, eles acabaram protagonizando uma série de debates, né? Esse foi um primeiro deles, que só fortaleceram, né? A ciência, ela é criada a partir da divergência de ideias, mas com solidez, não é com achismo, é com solidez. E aí se construiu, né, mais um capítulo nessa direção. Qualquer dúvida é só nos procurar aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, para tirar qualquer dúvida. Um grande abraço, até mais e bons estudos a todos.